Senhor, igreja. Amém. Abra a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Falei, pastora, meu Deus do céu, eu estou nervosa. Muita responsabilidade em ministrar a palavra do Senhor. Fique de pé, irmãos. Quem conseguiu encontrar? Encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pai, em nome de Jesus. Senhor, primeiramente eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, Senhor, pelas minhas fraquezas. Mas eu quero, Senhor Jesus, me colocar nessa noite como instrumento vivo nas tuas mãos. Tu conheces, Senhor, o desejo do meu coração. Tu sabes, Senhor, que o desejo do meu coração é que nessa noite, eu junto com a sua igreja, sejamos edificados através da sua palavra. Que a sua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas vidas para edificar, para curar, para transformar, para libertar, para salvar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco cada vida que está aqui neste lugar nas tuas mãos, diante da sua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que vem, Deus, tirar a atenção do teu povo, distorcendo a sua palavra. Em nome de Jesus, nós lançamos por terra. Mas, Pai, que nessa noite a sua palavra vá de encontro a cada coração como uma flecha, Senhor. E vai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, encontrando terras férteis, corações como terra fértil, que essa semente venha frutificar verdadeiramente, Senhor, e que os teus filhos, Senhor, saiam daqui nessa noite, como foi ministrado quarta-feira, com as suas mentes restauradas, com mentes de filhos, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A palavra do Senhor no texto que nós lemos vai falar da cura de um homem leproso. A lepra hoje é reconhecida como hanseníase. E é uma doença infecciosa na pele. É uma doença que ela é na carne. É uma bactéria, uma infecção. E ela é contagiosa. E a lepra, no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, ela era considerada não uma enfermidade comum, como outras enfermidades. Mas a lepra, ela era considerada uma impureza espiritual. É por isso que, na lei de Moisés, em Levíticos, Êxodos, Números, vai dizer que o leproso, ele teria que se apresentar ao sacerdote. Porque o sacerdote, ele era o líder espiritual. E era o sacerdote que diagnosticava a lepra. Então, o leproso, ele ia até o sacerdote. E ali ele mostrava
na pele, a mancha vermelha, esbranquiçada, dependendo do tipo de lepra. Levítico aponta 4 tipos de lepra. E ali o sacerdote ia diagnosticar se aquele leproso ele estava impuro, imundo, dependendo do tipo da lepra. Dependendo do grau da lepra, se fosse uma manchinha pequena, algo não tão assim que pudesse ver, ele falava assim, vai cuidar 7 dias. Então, 7 dias ele ia, fazia aquele ritual, tratava com bálsamo e voltava no 8º dia para o sacerdote olhar. Aí diminuiu um pouquinho, o sacerdote falava assim, olha, mais 7 dias. Ele ia lá, fazia o ritual, colocava o bálsamo e voltava. Estava limpo. E o sacerdote liberava ele. Mas se o sacerdote ele olhasse para aquela lepra e ele diagnosticava que verdadeiramente aquele homem estava leproso, que era a lepra que ele tinha, então, irmãos, ele tinha que pegar as suas coisas, deixar a sua casa. Ele tinha, às vezes, era uma mãe de família, um pai de família, então ele deixava os seus filhos, o seu trabalho. E ele ia viver num lugar isolado da sociedade, fora do arraial, chamado Vale dos Leprosos. E ali ele ficava até a morte. Então ele via os seus dedos caindo por causa da lepra, as orelhas caindo por causa da lepra, o nariz morrendo aos poucos, longe da sua casa, longe da sua igreja, longe da sua família, naquele lugar isolado da sociedade. E se alguém fosse se aproximar dele, tinha uma distância certa, não podia se aproximar do leproso. Ele era obrigado a gritar bem alto: imundo, imundo, imundo. Porque as pessoas não podiam se aproximar dele, porque o que ele tinha era contagioso. E ele podia contaminar as outras pessoas. E sabemos que o Antigo Testamento havia o sumo sacerdote e os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo. Todos esses rituais do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, o holocausto, o cordeiro que era sacrificado para expiação do pecado. Esse sacrifício era uma tipologia de Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus. É por isso que o sacerdote ele não podia ter defeitos físicos. É por isso que o cordeiro tinha que ser o primogênito e ele não podia ter defeitos físicos quando ele fosse sacrificado. E a lepra, ela faz a tipologia do pecado. E assim como a lepra, ela é na carne, o pecado, ele está na natureza humana. E assim como a lepra, ela começa assim, pequenininho. E, de repente, ela começa aumentando, e daqui a pouco já está espalhada pelo corpo. É o pecado. Ele começa assim, pequenininho. E, de repente, já atingiu todas as áreas das nossas vidas. E o tema da mensagem nessa noite de Santa Ceia
aonde nós vamos relembrar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, a ressurreição do Senhor e a sua volta e a sua vinda. O Senhor, Ele nos deu o seguinte tema para essa noite: a lepra da nossa geração. É isso que o Senhor tem, que o Espírito Santo tem para ministrar na minha vida e na sua vida nessa noite. E assim como o pecado, ele traz dor, ele traz consequências, assim também era a lepra nos dias do Antigo Testamento. Eram consequências dolorosas não só para quem era leproso, mas para todos aqueles que conviviam com ele. Porque eu imagino o quanto era difícil. De repente você tem o seu esposo, a sua casa, a sua família, os seus filhos, e ele pega as coisas dele e ele diz assim: eu vou morar agora fora do arraial e nunca mais eu vou poder ver vocês. Ou um filho chegar para uma mãe, para os seus irmãos, e dizer assim: eu estou leproso, estou pegando as minhas coisas e eu estou indo embora, porque eu não posso mais ter contato com vocês e com a sociedade. Então trazia dor para a família, trazia dor para os amigos, trazia dor para a congregação, para os irmãos, para todos aqueles que viviam e amavam aquela pessoa que se tornou leprosa. E assim também é o pecado, quando ele entra nas nossas vidas, ele causa dor, causa consequências, não só para nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. E o primeiro tipo de lepra da nossa geração, dessa geração, da minha geração, da sua geração, a primeira lepra é a murmuração. Eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Vivemos, irmãos, uma geração em que tudo é murmurar. Nós murmuramos porque faz sol, nós murmuramos porque está chovendo, nós murmuramos porque está frio, nós murmuramos porque estamos desempregados. Aí quando nós estamos trabalhando, a gente murmura do emprego, murmura do trabalho, murmura e murmura. A gente já acorda murmurando, a gente passa o dia murmurando, a gente vai dormir murmurando. E isso traz um peso sobre as nossas vidas. Nós colocamos sobre as nossas vidas um fardo pesado. Nós mesmos colocamos um jugo, um fardo pesado sobre as nossas vidas. Por quê? Porque não temos um coração grato a Deus. Não conseguimos sentir gratidão. Se a gente está um pouquinho cheinho, a gente reclama. Se a gente está magrinho, a gente reclama porque está magrinho demais. Se a gente é baixinho, a gente reclama que é baixinho. Se a gente é alto, a gente reclama porque é muito alto. Não estamos satisfeitos. Vivemos uma geração que é insatisfeita com tudo. E quando nos tornamos cristãos, somos insatisfeitos dentro da casa do Senhor.
E não conseguimos ser gratos nem pela salvação. Não conseguimos ser gratos nem pelo sacrifício que foi derramado na cruz pelas nossas vidas. Será que hoje, quando você acordou de manhã, você disse assim: Deus, hoje é dia de Santa Ceia. E eu quero, Senhor, te agradecer. Porque o Senhor se entregou no meu lugar. E hoje eu tenho salvação. Hoje eu tenho graça. Será que você já agradeceu a Deus por isso? Ou será que você já acordou murmurando, reclamando? Eu estava vivendo um tempo que eu estava muito murmuradora. Só que eu não percebi. Sabe quando você começa a murmurar, reclamar, só que você não percebe, parece que é o diabo que te cegou. Às vezes a gente pensa assim, tudo espiritualiza. Mas a impressão que eu tive era isso. Eu murmurava, não acredito, acordar às 5:30 da manhã. Não, muito cedo, eu estou com sono, eu estou cansada, eu não acredito em trabalhar, não acredito. E chegava já para trabalhar com aquele peso, porque eu coloquei um fardo sobre mim. Eu coloquei esse fardo pesado sobre a minha vida. E era um peso trabalhar, e era um peso estar ali naquele lugar, e era um peso acordar cedo, e era um peso. Fora que eu reclamava porque a minha casa era muito quente. E era aquele calor e eu falava, que casa quente, meu Deus do céu. Que calor, essa casa é muito quente. Murmurando. Até que teve o dia da enchente. Lá na Rua 100, da última vez. E eu fui ali com a pastora, nós entramos em algumas casas. E quando eu saí daquele lugar, eu falei, Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu tenho murmurado demais. Eu tenho sido ingrata ao Senhor. Eu não tenho que murmurar porque a minha casa é quente. Eu tenho que te agradecer porque eu tenho um teto, eu tenho uma casa. E nem aluguel eu pago. Então, Senhor, eu quero te agradecer pela minha casa. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo meu emprego. Porque eu orei e foi o Senhor que abriu essa porta. Foi o Senhor que me deu. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu levanto todos os dias 5:30 da manhã e tenho saúde para trabalhar. E se eu tivesse numa cadeira de roda? E se eu tivesse no leito de um hospital? Mas não, Senhor, eu tenho saúde para levantar às 5:30 da manhã e trabalhar. Aí sabe o que aconteceu? O peso saiu. Ficou muito mais fácil acordar às 5:30 da manhã, porque eu acordo agradecendo ao Senhor. Ficou muito mais fácil trabalhar, muito mais gostoso. Porque o peso eu tirei das minhas costas. Porque eu parei de murmurar e passei a agradecer a Deus. Sabe, você tem um motivo para agradecer a Deus nessa noite. Mas irmã, eu tenho muitos problemas. Mas você está aqui, está vivo. Os seus pulmões respiram. Respiram? Então agradeça ao Senhor, porque você tem pulmões para respirar. Eu trabalhei no Center Norte e muitos anos. E o dono do shopping do Center Norte, ele tinha muito dinheiro, porque o Center Norte naquela época bombava. Ele era um dos shoppings que mais vendia na América Latina. Hoje já não é mais, porque já abriu muita concorrência para ele, mas eram poucos shoppings em São Paulo, e o Center Norte era o mais visitado. E ele tinha muito dinheiro. Só que ele andava numa cadeira de roda,
ele só respirava através de balões de oxigênio. E quando ele visitava o shopping, era todo entubado. E não conseguia nem falar direito. Hoje ele faleceu. E eu disse assim: Senhor, eu tenho certeza que aquele homem, ele trocaria a conta bancária dele pela minha, para ter os meus pulmões, para ter a minha saúde. Eu tenho certeza, se ele pudesse, ele trocaria. E nós não conseguimos agradecer ao Senhor, nem mesmo pelo ar que nós respiramos. É uma geração que somente murmura. E o Espírito Santo me disse: é uma lepra nessa geração. E a segunda lepra dessa geração é a rebeldia, a desobediência. Abra a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o seu bem. Vivemos um tempo na nossa geração aonde não há mais respeito à autoridade. Eu não digo só espiritual, não. Não digo só dentro da igreja. Não há respeito, porque dentro da nossa casa também há autoridade espiritual. Nós crescemos debaixo de uma autoridade. Os nossos pais, primeiro, são autoridades sobre as nossas vidas. Aonde nós trabalhamos, tem autoridade sobre as nossas vidas. E também estão ali estipulados e instruídos pelo Senhor. Ah, mas não é crente. Não é, mas é uma autoridade, está ali. E foi colocado ali pelo Senhor. Foi por Deus. Sendo cristão ou não, foi Deus que colocou. Se há uma autoridade governamental sobre as nossas vidas, na nossa nação, é uma autoridade. Ah, mas é político, mas é não sei o que. Não, é autor. Deus enxerga assim. Ah, mas é ladrão, mas rouba. Não importa. Deus enxerga como autoridade. E o Senhor diz que nós temos que respeitar, se submeter. Porque se nós não fizermos, nós estamos debaixo de maldição. Mas nós vivemos uma geração que é rebelde. Uma geração que é desobediente. E isso se reflete também dentro da igreja.
É uma geração que não respeita a autoridade espiritual. Sim. E por isso, a palavra do Senhor diz que está debaixo de mão. É forte, irmãos. Ah, mas é um homem. É homem. Mas foi preparado e discipulado e levantado por quem? Ah, igreja, responde. Por Deus. E a palavra do Senhor diz o quê? Porque Ele é ministro de Deus para o teu bem. Versículo 4. Só que a nossa geração não entende isso. A nossa geração é uma geração rebelde. Não quer obedecer. E o Espírito Santo disse que isso é uma lepra. Isso é sério. Muito sério. Porque a desobediência traz consequências para a sua vida. Talvez seja por isso que você não tem uma vida espiritual como você gostaria que tivesse na presença do Senhor. Porque não respeita, não se submete à autoridade. Talvez seja por isso que muitas coisas na sua vida não fluem. Era para você estar voando, mas não está. Parece que tem alguma coisa segurando. O que é? Não consegue se submeter à autoridade. Está faltando submissão, respeito. Sim. Porque quando o Senhor Ele levanta alguém, irmãos, primeiro Ele preparou. Você pode ter certeza disso. Primeiro o Senhor preparou. Primeiro passou nas mãos do oleiro. Ele encheu de azeite. Depois Ele levantou. Agora você vai ser ministro de Deus. É forte essa palavra, né? Já passou pelas mãos do oleiro. Já foi preparado. Agora enchi de azeite, enchi da minha presença. Agora você vai ser ministro de Deus. E não é fácil. Por causa do orgulho. Mateus 18, 22 diz assim. Vamos ler. Mateus 18. 22. 21, vamos ler. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo com esses 70 vezes 7? Todas as vezes. Porque imagina, todas as vezes. Todas as vezes sedes tolerantes. Se coloque no lugar do outro. Se coloque na posição que ele está. Sabe por que muitas vezes somos intolerantes com os nossos irmãos? Porque não nos colocamos no lugar dele, na posição dele, no que ele está vivendo. Porque a partir do momento que nós nos colocamos no lugar do nosso irmão, nós vamos passar a sermos mais tolerantes, a respeitar mais. Respeitar. E hoje de manhã, Deus usou tanto o irmão Damião. Cadê ele? Ele está ali? Está lá na porta. Nós estávamos aqui limpando a igreja e ele falando. A palavra. E ele diz assim: irmã, hoje eu vejo, não há mais respeito entre as pessoas, com aquele jeitinho dele tão manso. Sabe o que falta, irmã? Amor.
Muito amor. Não tem, irmã. Sabe por que nós somos tão intolerantes? Porque falta amor dentro de nós. Falta amor nessa geração. Falta mais amor com o próximo. Falta mais amor com nós mesmos. Por isso somos tão intolerantes uns com os outros. E essa é uma lepra que ela traz, sabe o quê? Desunião, divisão, contenda. E aí Satanás gosta, porque é uma brecha para ele entrar. Divisão dentro de casa, entre as famílias. Divisão dentro da igreja, porque não tem mais amor, porque não somos tolerantes, porque não conseguimos perdoar, porque não conseguimos liberar o perdão. Essa é uma lepra da nossa geração. E a quarta lepra, essa é forte. É a lepra que faz apologia ao pecado. Abra a palavra do Senhor em Romanos. Interessante que o povo fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém? Não. O versículo não acaba aí. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, vírgula, mas que andam segundo o Espírito. Entenderam? Que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Esses dias eu vi uma postagem de um padre. Ele até fala umas coisas muito bonitas que toca a gente. Mas naquela mensagem tinha algo por trás. Uma estratégia bem demoníaca mesmo. Parecia bonita o que ele escreveu. Mas eu li, o negócio ficou... E eu li de novo. Eu falei, entendi. A estratégia de Satanás. Ele está defendendo e exaltando o pecado. E as pessoas nem estão percebendo. Cristãos curtindo e compartilhando. E Satanás aproveitando a oportunidade. Ele estava na postagem dele ainda criticando os princípios cristãos. Ele estava descendo de nós. E um monte de cristão curtindo e compartilhando. Não tem visão. A lepra não deixa, cegou a nossa geração. Não deixa a gente ter discernimento espiritual. Daquilo que vem do Senhor e do que não vem. Daquilo que é da carne e daquilo que é do Espírito. Não, nossa geração não tem mais discernimento. Sabe por quê? Porque no lugar da lepra, a lepra deixa a pessoa sem sensibilidade. Se você pegar uma pessoa que tem lepra e fincar uma faca nela, ela não vai sentir dor. Porque ela perdeu a sensibilidade. E é assim que está a nossa geração. Não tem mais sensibilidade ao pecado. Não tem. É normal. Peca, peca, peca. E não se arrepende. Não estou falando que eu sou a quarta pessoa da Trindade, não, irmãos. Eu tenho falhas, eu tenho fraquezas.
eu tenho espinho na carne. Mas a graça do Senhor me basta, ela que me levanta todos os dias. Por isso que eu estou aqui, pela graça dEle. Mas apologia ao pecado, não. Defender o pecado, não. Não. Porque não foi para isso que o Senhor Jesus nos remiu, nos lavou no sangue dEle. Não, não foi para isso. Ele nos lavou no sangue dEle para sermos livres da lepra, livres do pecado, livres da impureza, livres, completamente livres. É por isso que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu fiquei muito brava com aquela postagem. Eu ia fazer um comentário. Meu dedinho foi. Ai, eu não sei. Tenho que ter sabedoria. Deixa eu orar para essa geração. Deixa eu orar para essa nação. Deixa eu orar para esse homem se converter, Senhor. Porque eu tenho certeza, que se ele se converter, aquele homem, meu Deus do céu, vai ser uma flecha nas mãos do Senhor. Eu vejo as pessoas ali defendendo, enaltecendo, fazendo apologia ao pecado. A graça não é apologia ao pecado. Muito pelo contrário disso. Muito pelo contrário. Abra a palavra do Senhor, 2 de Pedro. 1 de Pedro. Eu acho que é lá que está escrito. Deixa eu ver. Primeira de Pedro, capítulo 2. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, isso é graça. Isso é graça. Sobre graça, graça abundante, que o Senhor nos deu, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixando a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e todas as murmurações. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que então o leproso, ele tinha, quando ele era para ele ser purificado, porque acontecia dele ser diagnosticado leproso, mas ser curado. E a palavra do Senhor diz que então ele tinha que procurar sacerdote novamente. E era feito o sacrifício da purificação. Mesmo que ele estivesse curado, mesmo que ele não estivesse mais com a lepra, aquele ritual tinha que acontecer. Ele levava 2 aves. Uma era sacrificada, degolada, misturava aquele sangue com água, e eles pegavam o sopo seco e espargia 7 vezes no corpo daquela pessoa que era leprosa.
E ele ficava 7 dias separado. Depois ele voltava no 8º dia para oferecer uma cordeira perfeita, sem defeitos, e um cordeiro. E o interessante é que quando era sacrificado o segundo animal, o sacerdote lhe derramava sobre a mão direita dele o azeite. Porque o leproso ele tinha que levar como oferta o azeite e o trigo. E a palavra do Senhor diz que na mão direita era molhada com azeite a mão do sacerdote. E ele ungia aquele leproso, aquela pessoa que era leprosa. Ele ungia a orelha direita, ele ungia o polegar direito, e ele ungia o dedão do pé direito. Pode subir, ministério de louvor. E depois aquele leproso, ele estava livre para voltar para sua casa. Ele estava purificado e já não estava mais imundo. E ele voltava para sua casa, ele voltava para sua família, só depois que este ritual era feito. Ungia os ouvidos, a orelha direita, que era para que ele pudesse ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Era para que ele pudesse ouvir a palavra do Senhor. O polegar, que significa autoridade. E o dedão do pé, para que ele pudesse caminhar dentro da palavra de Deus, para que ele pudesse ter os seus caminhos nos caminhos do Senhor. Aleluia. E aí ele estava livre daquela lepra, daquela doença. Ele já não estava mais